Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um Skillo Cast. Este é o episódio número 8. Eu sou o vosso anfitrião, Skillo. Comigo tenho os meus co-anfitriões, Majon. Como é que é, malta? É a minha catchphrase, mano. E Marich, also known as Titer, I guess. Olá! Marich ou Titer agora, que eu não compreendo. Qualquer um. Ok, é claramente qualquer um. Qualquer um. Como vocês podem ver, o cenário é novo, o sofá é novo, o sofá é ligeiramente... Não é azul, mano. Não é azul, mas é mais confortável do que o meu. Eu consigo reconhecer isso. Estamos aqui na casa do Majon e provavelmente o próximo será feito aqui na casa do Marich. Já agora, qual é a cor do teu sofá? É branco também. Temos só com perguntas difíceis logo no início, não dá? Já não te lembras? Eu não sei se eles sabem, mas Vermelho, cor de vinho. eu sou daltónico, para ver dizer vermelho. Preto, mano. Amor de Deus, mano. E eu não gosto de estar a dizer cores, porque já me aconteceu mais que várias vezes, né? Estar errado sobre a cor. Portanto, eu agora. Curiosidade, a maior parte das vezes que alguém me pergunta uma cor, eu estou a adivinhar. Porque tipo, já me aconteceu várias vezes ver aquela cor e eu associei aquela cor tipo, a um nome, mas não tipo. Eu não estou a ver a cor em si, eu estou sempre com medo de estar errado, eu estou a adivinhar. E tento dizer Ou seja, tu tens, de certa forma, como tu não reconheces a cor, mas tu reconheces o tom da cor, mais ou menos, mas reconheces o tom da cor, significa que tu estás a buscar palavras que associaste àquela cor que estás a ver numa base de dados no teu cérebro. É porque as outras pessoas dizem que aquela cor tem aquele nome, não, quer dizer, não é bem no sentido de as pessoas podem dizer, mas claro que é assim que se aprende as cores, mas não é bem assim, tipo, foi provado várias vezes errado que em relação a tentar adivinhar aquela cor e eu acabei por associar. Posso acrescentar uma cena? Por acaso, é engraçado porque há diferentes maneiras de pressentir a realidade, como já tínhamos falado em vários skillocasts no passado. E uma delas, por acaso, é associar, por exemplo, sensações, por exemplo, conforto e energia, por exemplo, a cores. Por exemplo, supostamente, se bem me lembro, o azul é calmo, né? Sim. E a laranja é excitante. Energia, exato. sim. E isso tem muito a ver com o nosso fator biológico de quando nós vemos o sol, nós acordamos. Existe um pico de energia, Pelo menos, tipo, se não me engano, e posso estar enganado porque não é o meu domínio, mas segundo na teoria da imagem, pelo que eu percebo, quando falas da teoria das cores, especificamente, cada cor tipo, pode ser utilizada de várias maneiras e pode representar várias coisas. Portanto, para ele, lá está, ele se calhar não consegue identificar o tom, mas se calhar é muito como tipo sentir, olha, eu sinto que é isto, mas não tens a certeza. No termo do marketing, por exemplo, o vermelho, que é uma cor mais quente, uma cor que desperta a atenção, tu tens o caso da Coca-Cola, que é tudo menos isso. Verdade. E é muito simples, eles fazem as gotas de água a cair sobre o vermelho e já dá outra maneira, mas a Coca-Cola é um caso à parte, é um caso completamente marado. Não sei se querem falar mais disto, porque o tema... Eu tenho uma curiosidade que eu... alguém me lembra, eu tive uma branca, eu só me lembro de Dana Scully. Qual era o nome do gajo dos X-Files? Esqueci completamente. Qual dela? Eu tive uma branca completa. Não é a Scully, o gajo. Estás a ver? De repente dá uma branca. Como é que eu me lembro da gaja nome do gajo? Branca contagiada. Eu não vejo X-Files, portanto... Mas tipo, houve um episódio em que tinha a ver com mensagens tipo subliminares que eram comunicadas através de televisão, não sei o que é. E a cena é que ele era daltónico para ver dizer vermelho exatamente como eu. E as mensagens tipo, só faziam efeito às pessoas que conseguiam ver o espectro inteiro de cores. Porque utilizavam cores que ele não conseguia perceber. Ou seja, ele foi das únicas pessoas que não era afetado e conseguia investigar aquilo e tentar chegar à conclusão do que estava acontecendo naquela cidade, que o pessoal estava todo a enlouquecer. E será que dá para fazer ao contrário? Será que dá para esconder as mensagens em algum sítio em que só os daltónicos a conseguem ver? Não os daltónicos, mas há umas t-shirts engraçadas por aí. Eu digo engraçadas. Que é... Estás a ver aqueles testes de cor, que é com várias bolinhas coloridas. Que é assim que os testam pelos daltonismos. E... há umas t-shirts que utilizam exatamente esse mesmo conceito para escrever mensagens em cores que os daltónicos não conseguem ver. E as mensagens cujos conteúdos costumam ser Rise Against the Colorblind ou Fuck the Colorblind. E tipo, os colorblind, tipo, eu passo para aquele t-shirt só veio uma quantidade de bolas, quando na verdade está ali uma mensagem tipo, a falar mal do pessoal com uma tipo de deficiência. Tenho uma pergunta. Sabes qual é uma das minhas cores favoritas?
o verde. E o Gana. É assim, até agora as pessoas que estão a ver isto no YouTube certamente estão completamente confusas. O título não tem nada a ver com o tema que estes gajos estão aqui a falar. Começaram com o daltonismo, começaram aqui com cores e tons de cor e o significado da cor. A verdade é que eu adoro eu adoro o Skillocast por isso. Eu adoro o Skillocast porquê? Porque nós temos um ponto de partida, mas depois as coisas simplesmente se criam. O tema que nós pensamos para hoje era ecologia, sustentabilidade, como é que está o ambiente agora, estas catástrofes todas, será que estão todas interligadas com aquilo que está acontecendo no planeta neste momento? A verdade é que esse é um dos temas e proponho aqui agora, aqui na pressão, que é, vamos falar sobre isso, mas se a conversa divergir, que assim seja. E o título será assim uma coletânea de várias coisas, etc. Ecologia, Ecologia, pronto. Ecologia, o que é que podemos falar sobre isso? Queres começar? Eu sei algumas coisas relacionadas com isto, não sei se queres dar o pontapé de saída com isto. O que é que tu tens a dizer sobre o estado atual do ambiente? É mau, logicamente. O que é que podemos fazer para parar isto? Que é muito complicado. O que é que podemos fazer para, portanto, antes de mais, compreender exatamente como é que nós estamos neste momento? Porque, por exemplo, muito recentemente, vi nas notícias que nós já ultrapassamos, portanto, os recursos que estão disponíveis num ano a serem utilizados de maneira sustentável. Ou seja, já estamos no ponto em que já está na gota no depósito, né? no fundo. E nessa perspectiva, nós realmente temos um historial na última, sei lá, nos últimos quase 100 anos, talvez até mesmo, se calhar desde a Revolução Industrial, que estamos mesmo sempre portanto, a queimar fósseis, portanto carvão, combustíveis, e isso tem repercussões graves. Agora vemos coisas como, por exemplo, os polos glaciares a derreterem, cheias, derrocadas, todo o tipo de alterações climáticas, termos dias de sol, de solarinho intenso no verão, mas também chove, que é uma coisa muito estranha. Ontem choveu aqui. E depois tu também, exatamente, e depois tu também, por exemplo, tens invernos em que é muito inconstante e às vezes quase nem sequer chove. É claro que é normal chover, mas não me lembro do último inverno que passou ter chovido assim bastante, como geralmente o tempo está muito instável, na minha opinião. Aliás, Ricardo mora no Porto neste momento, ele se calhar mesmo lá em cima o esperado é ter um bocadinho mais mau tempo, mas bem sabemos, pela experiência lá, não apanhamos assim grandes maus tempos e fomos numa altura que é primavera, né? Só apanhámos chuva no último dia, portanto. Sim. Depois temos pessoas como o Trump que dizem uma diferença de 1 grau, 2 graus não influencia, mas a questão é que nós temos todas as correntes marinhas, aéreas, e quando digo aéreas, digo, por exemplo, a maneira como os furacões se formam é através de correntes quentes. É por isso que nós temos muitos mais furacões, mais, por exemplo, na América do Sul, porque há lá, de facto, naquele mar ali ao pé das Caraíbas, um golfo muito quente. E depois aquilo, não sou especialista em meteorologia e barómetros e o caraças, mas sei que tem a ver com essa cena das temperaturas, no fim e ao cabo, e com as correntes. E sei que a diferença de 1 grau é a diferença entre termos mais, por exemplo, 5 metros de água. Sim. Que pode não parecer muito, mas estamos aqui a pensar, por exemplo, em Veneza já existem cheias consistentemente. Sim. As pessoas já quase que se adaptaram àquilo, mas é uma questão de tempo até as ruas não serem caminháveis, não é? Terias que nadar. Quem fala em Veneza fala na Holanda, a própria Holanda, os próprios Países Baixos, muitas das cidades, talvez a Flórida, se não me engano, a Califórnia. Acho que é a Califórnia nos Estados Unidos. Há lá uma península que aquilo pode completamente ser engolida pelo mar, e a própria Madeira, toda a avenida também desapareceria. Eu fico a pensar, para o Trump dizer que com 1 grau não faz grande diferença, é só porque ele nunca teve febre na vida? Sim, realmente um aumento de 1 grau no corpo humano e o pessoal fica todo tonto da cabeça. Vai-me dizer que isto não faz diferença. Mano, é a diferença entre poderes faltar à escola e não poderes, mano. 37,5 não é febre, mano. Como assim? 38 não é? Verdade. Agora 40 é outra coisa. 39 já é algo. Não, é que é realmente preocupante, porque nós estamos a caminhar para uma situação em que fará com que a raça humana não tenha remédio para voltar atrás. E estamos a falar no número que anda aí na comunicação social, que é o ano 2050, em que dizem que a humanidade está
realmente poderá estar em risco de extinção. Porque não vai dar para viver neste planeta com estas alterações climáticas todas, com este inconstante tempo. Praticamente as estações do ano vão deixar de fazer sentido, porque pode haver um dia que está um calor desgraçado com 40, 45 graus Celsius, como houve na França nestas últimas semanas, como já houve no planeta, na Índia, 70 e poucos graus Celsius. Imagina só viver ou estar na rua com 70 graus Celsius. Neste momento, e está confirmado, estamos na sexta onda de extinção causada pelo homem. Aliás, nós temos o nosso próprio nome no nome dessa onda de extinção, que é antropo qualquer coisa. Isso aqui eu não me lembro agora, não é génico, não sei se é génico ou não, mas eu sei que tem antropo, que vem do ser humano. E literalmente nós demos o nome a uma sexta onda de extinção do planeta e já 90% das espécies que existiam já desapareceram. Só para acrescentar uma coisa, por acaso, algo interessante que se calhar as pessoas não sabem é que, independentemente de comermos carne, de comermos peixe, não comermos nenhum, a nossa dieta é muito à base de vegetais e de hortaliças e de, portanto, produtos que são plantados. A diferença de 1 grau é o suficiente entre o trigo brotar em época e o trigo brotar fora da época, com outras condições. E dado que nós já temos problemas necessariamente, por exemplo, na distribuição dessa comida, ou seja, há pessoas a passarem a morrerem à fome, seja em zonas de confronto de guerra, seja, tipo, por exemplo, em África, por causa da falta de infraestruturas e da falta de comércio, no fim e ao cabo. E depois tens, com esta situação, vais ter uma quantidade limitada de comida, se isto continuar a piorar, e depois eu só pergunto, mas como é que vamos alimentar? Já existem pessoas a morrerem à fome, como é que vamos tratar disto? Porque, na minha opinião, há mais repercussões do que o nível da água subir. Claro. Estamos a falar também, lá está, de extinções em massa. Estamos a falar de, sei lá, não termos comida. Estamos a falar, por exemplo, de, a certa altura, o nível de terra disponível, tipo, o Ártico já foi, basicamente. E depois, tipo, o nível de massa de terra disponível, cidades vão ser engolidas pela maré. Tipo, não sei. Acho que ainda pior que isto tudo é saber que a maior parte do nosso oxigênio não vem das árvores. A maior parte das pessoas pensa que a maior parte do nosso oxigênio é produzido pelas árvores. Na verdade, a maior parte, e estou falando tipo mais de 70% do oxigênio que nós temos, acho que é produzido por fitoplâncton. E o fitoplâncton não está a começar a ter problemas e a população está a diminuir de uma maneira que é muito preocupante por causa do nível da acidez dos oceanos e das mudanças climáticas. Eu acho que é extremamente preocupante saber que a nossa fonte maioritária de oxigênio no planeta está a morrer por causa do aquecimento global e não parece que há muita gente demasiado preocupada. É que estamos a falar... É só mais uma coisa. Outra coisa que também é muito preocupante, já não tem a ver com a fauna, é saber que temos gigantes reservas de metano presas debaixo de gelo, por exemplo na Sibéria. Estamos a falar de metano suficiente para completamente nos lixar e acelerar de tal modo o aquecimento global que simplesmente ia ser uma situação de apocalipse. E já estivemos muito mais longe daquele metano ser liberto, porque o gelo está a derreter, o gelo que estava a conter aquele metano está a derreter. E se isto continuar assim, mais cedo do que tarde, vai ser tarde demais. É que nós estamos aqui a falar, isto já está num ponto mas tão ridículo, que nós já não estamos a prejudicar as espécies com o qual nós partilhamos este planeta. É que estamos a nos prejudicar a nós. É que se isto continuar assim, realmente... O ecossistema está tudo... É que realmente nós vamos ser os nossos próprios destruidores, não é? Sem dúvida. Nós vamos... É um suicídio da civilização humana completo. Há realmente aqui várias componentes e nós podíamos ter esta conversa durante várias horas e nunca iríamos realmente falar de tudo um pouco daquilo que se está a passar neste momento. O que está a passar nos oceanos é uma coisa ridícula. Tu tens literalmente ilhas, não só no Pacífico, mas também no Atlântico, ilhas
que se formam de várias peças de plástico que se amontoam todas e criam-se ali ilhas de plástico gigantes. Estamos a falar de quilómetros e quilómetros e milhares e milhões de quilos e toneladas. Portanto, qualquer dia, isto é assim, se nós formos por este caminho e se imaginemos que em 2050 nós conseguimos passar para além disto, quem não me diz que em 2250 não estejamos com quase todos os oceanos em que não haja nenhum quilómetro quadrado sem plástico no oceano, estás a compreender? É que isto é tão ridículo, mas tão ridículo que tu, durante o ano, em média, tu consomes acho que 50 mil partículas de microplástico. Claro. Não só na comida, no peixe, não só na água que tu bebes e é processada, mas que há sempre qualquer coisa que passa, porque são microplásticos. Mas também aquilo que tu respiras, o que não faz sentido. Tu estás na rua, estás aqui na cidade do Funchal, que até próprios para a cidade do Funchal, que é das cidades mais limpas da Europa, mas que mesmo assim, ao respirares, durante o ano inteiro, estás a inspirar, a inalar microplásticos. Aliás, eu só fico carado, por exemplo, é assim, a China, neste momento, não sei como é que está. Existem notícias que está a fazer um esforço para turning green, né? Tipo, virar-se verde, fazer projetos ecológicos. Agora, historicamente, a China foi uma das principais poluidoras para a camada do aumento do buraco do ozono. Sim. Exatamente. Com as fábricas de carvão, etc. Agora, hoje em dia, eu acho que já está a existir uma consciência, vamos assim chamar, geral, quase como uma hive mind, estás a ver? Em que as pessoas, por exemplo, a propósito do plástico, vão à praia e têm um objetivo de desafio. Sim. E as redes sociais nos ajudam bastante, porque realmente é a propagação. Quando mais tu repetes alguma coisa, mais normal se torna. Idealmente, se nós mantermos este ritmo, os nossos filhos vão à praia e já vão ter educação para limparem, para cuidarem mais. Sim. Agora, eu sou sincero, eu acho que toda esta remediação, né, este remendo, está um bocadinho tarde. Ainda bem que os verdes estão a ganhar potência. Mas há quem diga que vale mais tarde do que nunca. Sem dúvida. E não estou a dizer que a alternativa é desistir. Aliás, para mim, se fosse depois para enumerar algumas soluções, seria, por exemplo, muito à base do votar, acima de tudo. Sim. Muito importante. Também ter um pouco noção das verdadeiras consequências e que estudos aqui existem por aí e ir comprovando uma fonte e a outra para saber também quais são os estudos que têm interesses por trás ou não. Porque isso é outro problema, infelizmente. Para irmos para a solução, na minha opinião, partiria muito pela divulgação e melhor, pelo controle, sim, não quer dizer controle porque, claro, eu sou a favor da liberdade de expressão, mas pela moderação, assim dizer, dos canais de média de explicação do conteúdo. Ou seja, o que eu gostava era, por exemplo, eu saber exatamente quantas micropartículas de plástico é que estão nas coisas que eu consumo, como por exemplo uma garrafa de água. Por exemplo, eu gostava que houvesse mais controle, houvesse mais rigidez. Eu gostava que, apesar de haver tanta informação disponível, que houvesse mais, por exemplo, lembram-se do escândalo de ter encontrado petróleo acho que foi petróleo no Algarve. Há mais ou menos, acho que foi há um ano. Não sei. As pessoas gananciosos, e este é um dos grandes problemas também, infelizmente, é a ganância humana, e esse não tem solução. Mas a simples perspectiva de lucrar, neste caso com os poços de petróleo, e reparem, os plásticos, lá está, são construídos através do petróleo, do óleo. Sim. Portanto, toda esta indústria, e existem aqui corporações e indústrias e pessoas que têm o interesse e o dinheiro, infelizmente, têm o interesse e o dinheiro para movimentar as coisas à sua maneira. Sei que isto parece um pouco teoria da conspiração. Mas... Até porque isto é um dos grandes problemas que está a impedir as pessoas de ficarem conscienciadas para aquilo que é a realidade. Existe demasiada informação
por aí. E as pessoas. Lixo de informação. Sim, só que as pessoas, às vezes, mesmo depois de descobrir que aquela informação é muito provavelmente errada, recusam-se a largar delas e rejeitam a informação que é realmente aquela que é a correta. Porque as pessoas tendem a ir para aquela informação que confirma as suas próprias crenças. E quando são confrontadas com a possibilidade que talvez a sua crença esteja errada, em vez de realmente aceitarem aquilo, o que acontece muitas das vezes é agarrarem-se ainda mais à informação que está errada. Este efeito tem um nome mesmo, que eu não me lembro, tem um termo técnico. É assim, eu acho que daqui do grupo, e já em outros Kilocasts nós concordamos com isso, eu acho que sou o positivo do grupo. E então eu tenho uma visão utópica do futuro, apesar de ser difícil, principalmente nesta área. E o que tu estavas a dizer da informação, da grande quantidade de informação, do lixo de informação que existe, as fake news, eu acho que gente da nossa idade, da nossa geração e gente até mais nova vai começar a consciencializar-se e realmente a tentar comprovar e ver se a fonte é confiável ou não. Porquê? E isto vem da própria política. Vamos falar do caso do Brasil. Aqui em Portugal é muito complicado falar disso, mas o caso do Brasil, quando houve as eleições para o novo presidente, que era o Bolsonaro e o Haddad, que até inclusive fiz um vídeo sobre isso, e houve imensas fake news, tanto de um lado quanto para o outro. E havia muita gente, jovens como nós, que estavam dedicados a tentar descobrir o que era fake news e o que não era. Havia programas de rádio de jovens da juventude política que estava a desmistificar certas notícias. Portanto, o que é que vai acontecer e o que é que eu acho que vai acontecer, e também porque nos Estados Unidos o próprio Trump, a própria Hillary Clinton, também aconteceu bastante dessas fake news, e houve também um grande trabalho, não pelas pessoas da idade dos nossos pais, mas sim pela nossa idade, pessoas da nossa geração, que tiveram o cuidado de realmente comprovar as fontes se eram fidedignas ou não. O que é que acontece? E como tu disseste bem, este ano, 2019, é o ano que houve um shift. E eu vi esse shift a acontecer, porque eu trabalho para uma empresa que agora tem o seu mote fazer do planeta um lugar mais verde, um lugar mais ecológico, e eu vi esse shift da consciência das pessoas a quererem mudar de vida. No entanto, ainda estamos numa fase de transição, e o que é que acontece é que existem pessoas preocupadas, cada vez mais sim, mas pessoas com menos vontade de mudar o estilo de vida. Que esse é o problema. Preocupados estamos todos nós, aparentemente. Sim, sim. Mas dar o passo inicial para mudar de vida, eu acho que lá está. Existe muito uma desculpa, se calhar, no sentido de mas eu já reciclo. Mas às vezes, e também tenho atenção, eu não estou aqui a dizer às pessoas, olhem, vão marchar às ruas, vão coisa. Não, mas lá está, são as pequenas coisas. É eu recolher o lixo imagina, eu já em várias circunstâncias estou a andar na rua e vejo uma garrafa de água e vejo um lixo ali à frente, não me custa nada. Tipo, são estas pequenas coisas que realmente podem vir a fazer a diferença, porque se um faz, não há diferença. Mas se toda a gente fizer, a certa altura a cidade já não tem. A única coisa que uma pessoa não pode fazer é apanhar beatas e outro tipo de poeiras, não é? Que apesar de que agora já vejo por aí nos bares, não é? E nas tabernas, o coisinho para pôr as beatas e vá. Mas quem comprar água engarrafada, pelo amor de Deus, porque as pessoas têm água em casa e em vez de utilizarem uma garrafa de metal, seja lá o que for, que é reutilizável, e encherem a garrafa com água, ou se tiverem problemas com tem muito cloro e têm uma sensibilidade, usam a porcaria de um filtro, que existe filtros para isso, na vossa própria torneira, para tornar aquela água livre do cloro que vocês não querem. Utilizam isso, vão reutilizando, em vez de estarem a incentivar companhias a produzir toneladas de plástico todos os anos para criar garrafas de plástico para depois meterem água que é gratuita lá dentro para vos venderem a um preço que é sempre lucrável. E vocês, quando estão a comprar água engarrafada, não estão a pagar pela água, estão a pagar pelo plástico que está naquela garrafa. Sim. Por acaso, eu a pensar nisso, eu acho que uma vez cheguei a comentar com vocês, se não me engano, que realmente eu acho muito estranho. Passou-se, imagina, há, 60 anos atrás, as garrafas do leite, por exemplo, vinham em vidro, certo? O vidro é muito menos nocivo do que o plástico. Sim. Claro que o cartão, por exemplo, tem mais. Podes reciclar infinitas vezes o vidro. Podes partir e fazer novo. Sim, e o vidro é útil. O vidro vai estar sempre útil. Né? Agora, o plástico, a não ser que comece a criar casas de plástico, é uma outra solução,
Olha, não é assim tão Não é descabido. assim tão mal. Repara, eu não me lembro qual é o sítio, mas eu vi no Facebook uma vez um vídeo de certas comunidades que realmente tipo juntam-se, pegam em pneus, plásticos, tudo o que for lixo, dito, e começam a construir casas à base disso, percebes? E o que é engraçado é porque, imagina, com várias camadas deste, por exemplo, de plástico, eles até, e com uma certa, portanto, mistela de argila com não sei o quê, eles conseguiram fazer casas que têm uma boa insolação, espaçosas e a custo zero, estás a ver? Sim, o problema é que pá, todo o plástico que existe no mundo e que está em aterros agora, que pá, 500, Mas 1000 anos, talvez não esteja completamente degradado. O problema é que não é só produzir plástico e a questão que tu falaste nas garrafas de plástico. Também tem outro problema, que é o próprio plástico tem químicos. O químico BPA, que está presente em quase todos os plásticos, que também não só faz com que a água que tu bebes de uma garrafa de água seja uma água que tem cloros e etc, essas coisas todas por causa do tratamento, mas também que tem químicos do próprio plástico, estás a compreender? Portanto, realmente sim, quando alguém dá 10 cêntimos por uma garrafa de água, não é pela água em si, mas sim pela própria garrafa. E esse é um dos problemas do próprio plástico, que não é só o plástico em si que nunca se degrada. Aliás, existe um tipo de plástico que é aquele plástico, eu não sei dizer exatamente, mas que existe até no McDonald's, uma coisa dessas que vem num pratinho desse produto, quando metem lá as panquecas. Não sei se estás a ver, tipo, quando pedes umas panquecas no McDonald's, tem um pratinho. Esse produto nunca se degrada. Passa 20 mil anos e aquela merda não se vai degradar. No entanto, temos algo interessante que foi descoberto recentemente. Já foi uns anos atrás, mas está a voltar a fazer notícia agora. É a descoberta de um fungo que consome plástico. Sim. O único serviço que nós temos conhecimento que tenha desenvolvido inclui na sua alimentação principalmente plástico, que é um produto feito pelo homem. Sim, sim. Aliás, Será que todo o tipo? É porque existem bastantes tipos de plástico. Mas consegue consumir plástico em si, que é um produto que não é biodegradável. Supostamente isto é o único caso que conhecemos à volta do mundo, porque é realmente um produto que foi só existe por causa de nós. E de repente agora temos um fungo que evoluiu de maneira a consumir esse material. É quase como o planeta Terra a tentar descobrir uma solução para estas cenas. Não, é mais porque, eu não sei, eu acho que é tipo um caminho natural para a evolução. Quando há muita abundância de um certo material, vai haver algum tipo de ser vivo que vai pela rota de tentar consumir aquele material, tentar usar aquele material para alguma maneira que seja vantajosa a si, porque é assim que a natureza vai sobreviver. Ela encontra sempre uma maneira de continuar em frente e fazer uso daquilo que está à sua volta. Eu penso que isto é, nos primeiros casos estamos a ver exatamente disto acontecer numa época em relação a uma coisa que é estritamente feita pelo homem. Agora existe uma cena no Pingo Doce, do Formadeira, que podem encher água 3 litros e só gastam 18 cêntimos e servem a mesma garrafa. Mas sim, é a reutilização do plástico, mas o problema é que é plástico. O problema é vocês lembram-se, quando éramos putos, vocês iam ao supermercado e havia bastantes garrafas de refrigerante de vidro e podias comprar e podias levar para fora. É verdade. Porquê que agora já não há nada disso e agora é tudo plástico? Porque há mais dinheiro a ser feito pela produção em massa de embalagens de plástico. mais barata, basicamente. A própria lata também, é verdade. Não só isso, porque imagina que és uma companhia que tem muito do dinheiro que ganha vem de embalagens de plástico. Claro que tu não vais de repente abandonar aquilo que é o teu principal ganha-pão. Claro. Porque há pessoal preocupado com o ambiente. Não, aquele pessoal que está por trás destas grandes companhias estão principalmente interessadas no dinheiro e não tanto nas questões ambientais. No entanto, se a gente tornar as questões ambientais um dos grandes fatores por trás daquilo que é responsável pelo seu dinheiro, aí nós vamos ver uma mudança de ações, de maneiras de produção e material por trás dessas pessoas. E elas não vão fazer isso porque estão preocupadas com o ambiente, vão fazer isso porque estão preocupadas com o dinheiro que as pessoas vão gastar com ele. Claro. É o mesmo problema. Porque é que não existe comida para vegetarianos de maneira mais acessível? Porque é que uma salada tem que custar 7 euros? Não, a sério. Porque é que eu vou ao supermercado,
ou a qualquer tipo de restaurante, assim, mais para coisa, e há um balúrdio. Eu percebo porquê. Aliás, eu sei porquê. É porque existem claramente companhias, empresas, que beneficiam muito mais de ter um monopólio destes produtos, e porque também o mercado é extremamente competitivo, porque tu tens de competir com empresas de fast food, com supermercados, com todo o tipo de outras coisas. Portanto, eu compreendo. Agora, realmente, o dinheiro move muito o ser humano. Infelizmente, isso é uma verdade universal da existência. E repara que também é uma invenção nossa e que existe tanta briga por pedaços de papel e moedas de níquel, estás a ver? Mano, ninguém do espaço olha para a Terra e diz: olha Portugal, percebes? As fronteiras são construtos sociais, mas de maneira que o dinheiro é um construto social. Aquilo, foda-se, claramente é troca direta, é com a vaca, e a troca indireta é com o dinheiro, mano. Mas moda antiga, vamos voltar ao tempo da troca direta. Eu acho que a questão do dinheiro vai ser sempre um problema. A cena que eu acho que existe mercado, especialmente agora, para investir agora os entrepreneurs, os empreendedores, têm uma oportunidade de ouro de investir agora no setor verde, porque o setor vai fazer boom. Sem dúvida. E isso é graças à consciencialização que tem havido cada vez mais das pessoas para aquilo que está a acontecer ao ambiente. No entanto, especialmente isto costuma ser mais a geração, chamamos os Pumas logo, que estamos a falar da geração que já não vai estar aqui para lidar com as consequências do aquecimento global. Essas pessoas são a maior parte das pessoas que estão por trás daquelas opiniões de que o aquecimento global não é assim tão Trump, 70 e tal anos, coisas assim, estás a ver? É o mesmo caso, por exemplo, para o Brexit. A maior parte da população jovem votou para ficar, mas a população velha que foi a maioritária, a parte maior do voto para ficar. E principalmente porque estas pessoas não vão estar ali para estar a lidar com os problemas. Elas estão agarradas às memórias antigas, como as coisas eram antigamente, estava tudo bem, e hoje em dia de repente está tudo mal e toda a gente não quer ninguém estar satisfeito. E elas, em vez de estar a realmente tentar perceber que a realidade atual é assim, ficam a pensar: esta gente é que está habituada demasiado ao bem e ao bom e arranja coisas para se queixar. No meu tempo não era assim, era muito mais difícil, etc e tal, coisas assim. Eu devo confessar que, como vegetariano, eu até estou satisfeito aqui com a Madeira, os supermercados daqui, porque tu consegues tofu e soja e uma outra grande quantidade de alternativas, que no Porto, por exemplo, que fiquei lá 2 semanas, foi complicado. Sério? Foi complicado ir ao Lidl e não haver nada. Tu tinhas a secção biológica, mas isto dos alimentos biológicos e não biológicos, isso é uma outra conversa que na realidade não existe muita diferença assim, pessoal. Mas a nível de alternativas, horrível. Podes perguntar ali à Tânia, nós andamos ali à procura, nada. Eu lembrei-me agora, quando falaste disso, que não existe grande diferença. E quando o João falou nas plantas, que por causa do grau de diferença iam começar a morrer e a haver fome. Não foi há muitos anos que, graças à invenção da modificação genética destas plantas, que foram salvas milhões e milhões de pessoas da fome, porque houve alguém que criou um tipo mais resistente de trigo, porque o trigo estava a morrer. E neste momento, e eu acho que isto é uma tecnologia fantástica, e sinceramente, se não for, esta tecnologia é o que nos vai permitir continuar a ter algum tipo de plantas face a um clima com temperaturas cada vez mais elevadas. Sim. E estas são plantas que conseguimos tornar mais resistentes ao calor, conseguem dar mais alimentação, mais comida, mais colheita, conseguem resistir mais a doenças e a insetos. E no entanto temos hoje em dia, e já vem há uns anos, pessoas que são contra alimentos geneticamente modificados. E eu acho que é porque as pessoas ouvem o termo geneticamente modificado e parece uma palavra um bocado complexa e ficam veneno de rato, assustadas. Por acaso, quando eu era mais novo, pensava que eles punham radiação, estás a ver? Sério. Então, eles punham radiação até aquilo mutar-se, estás a ver? Por exemplo, num tomate maior ou num tomate mais pequeno. Pensava que era assim que eles faziam. É que repara, a grande diferença entre tomates tomates que tu compras no supermercado e tomates
ditos biológicos é que existem duas quintas, não é? Duas quintas que plantam esses tomateiros. E tu tens a quinta comum, não é? Que planta 1 km quadrado de tomateiros, ok? E consegue dali, um número a calhas, 20 toneladas de tomates, ok? E tu tens a quinta biológica que não planta 1 km quadrado, mas planta 4 km quadrados para conseguir o mesmo que esta conseguir só num km quadrado. Esta usa mais químicos, é verdade, mas esta também usa. Tem que haver. Assim, Tem que haver. para ser considerado biológico, a cena é que para algo ser biológico significa apenas que tem um número limite de pesticidas que podem ser utilizados. Sim. Acho que é 7 ou 8, eu tenho mais ou menos que é por aí. Ou seja, algo que não é biológico não quer dizer que não tenha sido usado pesticidas. Sim, mas em contrapartida usas um mais espaço para fazer o mesmo. E isso vai ter a outra assunto que eu também queria falar, que é há muita, digamos, demonização. É muita coisa negativa afiliada à palavra químicos. As pessoas ouvem a palavra químicos, automaticamente assumem que é tipo venenos ou coisas que causam cancro, coisas assim. E isto é uma palavra que é jogada para aqui, para lá, para aqui, para lá. Não, como existe isso em químicos, não sei o que, não sei o que mais. As pessoas também não estão. Acho que. As pessoas, eu digo, estou a generalizar um bocado, mas as pessoas que dizem isto, acho que não assentaram na sua cabeça que tudo é químicos. A água é um químico, o sol sobre o qual tu estás tem químicos. É toda, a vida é composta toda de químicos. Portanto, estás a dizer, não comas isso, não bebes isso, tem químicos. Muito obrigado. Tudo tem químicos. E se tu achas que algo é mau porque tem químicos, não podes beber água também, porque a água é um químico. É tipo isso. As pessoas têm de parar de olhar para a palavra químico como algo automaticamente mau, porque não é. Químico é vida. É tudo, é o que está à tua volta. E as pessoas também, e muitas vezes, tipo, eu ainda há dias, há uns tempos eu vi esta frase que costumava ser dita, que era: se não consegues pronunciar o nome de algo, não a deves consumir. E a cena é que não é bem assim. Não é? Até porque, por exemplo, se fores por nomes químicos, o próprio sal em si já tem uma palavra que não é assim tão simples de se pronunciar, não quer dizer que não a possas ou não a deves ingerir, porque a gente arranjou uma outra palavra para aquele nome químico. Há muitos nomes químicos que são muito complexos, tipo tetracloreto de não sei o que é. Coisas assim, por exemplo. E imagina, se a gente começasse a substituir nomes de produtos típicos da tua cozinha pelos seus nomes químicos, acho que as pessoas de repente iam ter mais dificuldade em dizer não comas isso porque não consegues pronunciar, porque as pessoas não iam conseguir comer nada. Não consumam dimethyltryptamine. Adicionem mais bicloreto de sódio. Bicloreto de sódio. Ou tricloreto. Eu vou lançar uma bomba agora, ok? Eu vou provocar muita gente, talvez vos provoque a vocês. Vocês sabem qual é a maior causa do aquecimento global? É uma das. Metano proveniente dos bovinos. A indústria das vacas é outra O coisa. que é que acontece aqui? Tu tens uma vaca, certo? Uma vaca com não sei quantas toneladas, 1 tonelada, não é? Por volta disso, 1,5 tonelada. Acho que é por volta disso. Não é 1 tonelada? 1,5 tonelada, 1.500 quilos. Talvez meia tonelada, mas não sei se. Não, meia tonelada não. 1 tonelada e tal. Ok. Tu tens uma vaca que, comparado a um ser Pessoal, humano. quanto é que pesa uma vaca? Não, fogo. Vá, a Tânia aqui no backstage vai dizer quanto é que pesa uma vaca geralmente. Tânia? Uma fêmea é 720 kg. Ok, quase 1 tonelada. Vá. O macho é 1100 kg. Pronto, 1 tonelada e 10. Ok, tudo bem, tu tens os bovinos, não é? Que têm este peso todo e obviamente consomem bastante comida. Tem Ok? tipo 7 estômagos. Têm 7 estômagos e ruminam e essas coisas todas, não é? Portanto, tu tens que produzir comida para esta grande quantidade de bovinos. E geralmente as quintas onde produzem essa comida, todas as quintas que produzem a comida para esses bovinos, daria para alimentar toda a gente no planeta 3 vezes. E água? E água também, principalmente água.
Porquê que isto não acontece? Tu tens uma vaca que alimenta 10 pessoas. Talvez. Não justifica. Eu acho que... A comida que aquela vaca comeu até ser morta para alimentar 10 pessoas dava para alimentar 1000, 1500, 2000 pessoas. É uma indústria. Pensei que fico tão feliz por saber os avanços que têm feito sobre a carne criada em laboratório. Sim. Não, carne que é criada sem haver a necessidade da criação e matar tipo gados, tipo vacas e coisas assim. Sim. Ela é criada automaticamente sem mortes, sem nada. E isto é o tipo de carne que uma pessoa que se diz vegana, em princípio, não deveria ter problemas em consumir, porque aquela carne nunca fez parte de um ser vivo. Mas se tu quiseres, se as pessoas, só as pessoas que querem considerar aquele pedaço de carne vivo, provavelmente são as mesmas pessoas que são anti-aborto, porque mal há uma fecundação, de repente já é vida. Só se fores por aí, porque de outro modo não há razão nenhuma. Isto vai provocar muita gente. É bem possível. Isto vai provocar muita gente aqui no canal. O que é que tu tens a dizer sobre isto? É porque realmente tu tens uma vaca que consome mais comida, consome espaço de terra E ainda por cima emite. defeca, e esse metano vai todo lá para cima e é um dos maiores causadores do aquecimento global. E a maior parte das pessoas, eu fui ensinado, como vocês os dois, fomos ensinados na escola, que não, é as fábricas, é os carros. Tu eliminavas todos os carros neste momento, todas as fábricas, não fazia muita diferença. Pois. Não fazia. Estás a compreender? Então, o que é que a gente pode aqui fazer? Qual é a tua opinião sobre energias renováveis? Renováveis, Mais especificamente, qual é a vossa opinião sobre uma central nuclear? Sim. Energia verde. é assim, eu não estou muito dentro do assunto, portanto eu não vou comentar assim tanto. No entanto, que eu te explique mais ou carros elétricos, eu sou 100% a favor disso. Mas não faz barulho. Mas já não atrai raparigas. Meu filho, já existem carros elétricos que tu, ao acelerares, faz um barulho igual, se quiseres. Se tu precisas de É a mesma coisa. Se precisas de um carro para atrair uma rapariga é porque és muito feia, então precisas compensar assim tanto. Eu não. Eu eliminava completamente aquelas motas que fazem tanto barulho, que passam no caraças da minha casa e acordam-me ou distraem-me do caraças do trabalho. Fui aqui um desabafo. Vamos terminar com os carros e com as motas a gasolina. Vamos instaurar os elétricos, por amor de Deus. Mas não faz uma. Fuck you! Sim, Alright? e até lá, porque é que não se pode buzinar a partir de uma certa altura da noite, mas pode andar uma moto a fazer um barulhão desgraçado que é tipo 50 vezes acima da buzina de um carro à meia-noite ao pé da minha casa? E sabem que mais? As motas aqui na Madeira não vão para a revisão. É o único sítio no país em que as motas são isentas de ir à inspeção. E vocês têm motas de cilindrada 50 que fazem. Como se impressionasse alguém. Não. Só não. Desculpa. Central nuclear? Não. Imagina, pelo que eu percebo, jantares nucleares, basicamente. A Espanha tem uma, acho eu. Portanto, pegas em material radioativo, tu metes aquilo num reator, ok? Tu basicamente, daí, tu começas pelo que eu percebo, não sei se chitas ou o quê, mas basicamente, como nós não conseguimos fazer fissão nuclear, que é a separação, imagina, de uma partícula libertas em duas, e esta libertação provoca, é uma energia que explode, e essa energia é tanta, estás a ver, que acontece no nosso Sol, se não me engano. Pronto. Sim. Mas nós não temos essa capacidade, temos a capacidade, no entanto, de fazer fusão. Aliás, o Sol é um grande reator nuclear. Exatamente. Quando tu fazes fusão, que é o mesmo princípio, mas em vez de ser energia que é disparada destas duas partículas que se separaram, que eram uma, passaram a ser duas, a fusão é o choque de duas partículas, que provoca também, entre outras coisas, calor. Sim. Esse calor, basicamente, a base, pelo que eu percebo, de uma central nuclear é água e ventoinhas, estás a ver? Porque aquilo é a base de vapor.
Portanto, tens um grande contentor de água, também para refrigerar, tipo coolant e essas coisas todas, mas é muito à base de, se não me engano, aquecem a água, tem lá uma ventoinha, uma turbina a vapor. Acho que a água é utilizada para arrefecer Sim, eu acho que é. o centro da. Mas eu sei, sim, pronto, sim, o vapor vem da água do arrefecimento. Acho que as pessoas olham para aquilo e pensam que é grande a poluição, vejam. Aliás, não, mas a cena é que as chaminés das centrais nucleares que deitam aquela fumarada toda, entre aspas, aquilo não passa de vapor de água e, no entanto, é algo que as pessoas olham e associam logo. E não é preto sequer, não é preto. E depois estão a dizer que as centrais nucleares que são grandes poluidoras por coisas que nem sequer são uma realidade. Aquilo é vapor de água. A água que é usada para arrefecer o reator. Não quero divagar muito mais no tema dos reatores nucleares, também não há muito mais para dizer. É uma energia que as pessoas, como disseste, têm medo. E infelizmente as consequências também sabe que valem mesmo o risco. E eu digo-te porquê. Sem Chernobyl, Fukushima. Chernobyl aconteceu porque houve muitos descuidos até aquilo acontecer. E depois o próximo acidente que houve foi tipo Fukushima, e Fukushima foi preciso um terremoto e tsunamis para aquilo ir abaixo. As pessoas não têm noção da quantidade de segurança e planos que são feitos numa central nuclear para conter algo quando corre mal, e mesmo existem vários planos de contingência, uns em cima dos outros. Eles nunca estão mais do que muito preparados. Aliás, esta gente são extremamente minuciosa, são extremamente cuidadosos, exatamente porque sabem do que está em jogo. Mas as pessoas acham que aquilo pode explodir a qualquer altura, quando na verdade não é bem assim. Eu acho que é muita coisa para aquilo dar para o torto. Eu acho que isso é a parte positiva da própria invenção, que foi o Einstein, não foi? Descobri toda a coisa de... O Einstein esteve envolvido no projeto Manhattan. O Einstein esteve inserido no projeto Manhattan. Foi basicamente o projeto que desenvolveu a utilização da bomba atómica. Ou seja, conceberam a bomba atómica através do projeto Manhattan. Não houve outros projetos, estás a ver? Houve várias tentativas nessa altura da parte dos Estados Unidos da América desenvolverem armas com muito potencial destrutivo. E depois então eles fizeram a bomba atómica, sim. Mas desde então já existem crateras ainda maiores. Há uma na Rússia, eu não me lembro onde é que é, mas é uma coisa gigantesca, man. Foi uma bomba com os russos. Tsar Bomba, acho que é. Tsar Bomba, foi a maior até hoje. Exatamente. Até hoje. É uma coisa absurda. Portanto, eu acho que, tipo, apesar de tudo, e apesar de achar que as tecnologias verdes, tipo os painéis solares, energia hidráulica, todo o tipo de implementos que nós conseguimos, ainda é eólica, venham que vier geotérmica, é melhor aproveitarmos isso do que necessariamente estarmos, na minha opinião, a arriscar um novo incidente, porque é que nós já estamos a brincar. É que imagina, sei que hoje em dia já existe mais protocolos de segurança, já existe conhecimento de erros feitos no passado, sei que existem planos de contingência para o caso das coisas correrem mal, mas inevitavelmente as coisas vão correr mal, porque às vezes o que é preciso é uma placa tectónica, boom, há um terremoto e até pode estar preparada para, digamos, para lidar com terremotos, que agora já existem infraestruturas próprias para, portanto, conseguir dissipar a energia tectónica. Será que vale mesmo a pena o risco? Especialmente num século XXI em que o cyber warfare, portanto, o cibercrime é cada vez mais prevalente e em que os sistemas que são monitorizados muito mais à base de coisas. Já vos falei sobre o Stuxnet, aquele vírus informático que afetou uma central, se não me engano, iraniana, de enriquecimento de urânio. E já vos contei as consequências. O vírus ficou adormecido durante 3 meses, acho que foi 3 semanas, não fez nada, só a recolher dados. A certa altura, no momento da verdade, troca os dados atuais, que estão em tempo real, pelos dados gravados durante 3 semanas, para parecer que está tudo normal, e começam a alterar as porções dos cilindros. O que é que acontece? A cena é, se tu mudas ligeiramente, tipo, seja a diminuir a velocidade ou aumentar a velocidade, as turbinas implodem, porque eles são mesmo feitas para estarem a uma específica frequência. E então os gajos tipo, chegaram lá, viram várias torres de cilindros destruídos e depois tipo, detectaram que, pronto, apesar de não haver, isto é só a informação que existe, apesar de não haver uma origem, especula-se foi o governo americano e o governo israelita, se não me engano, mas tipo, essencialmente, tipo, o que eu quero dizer é, será que vale mesmo a pena, tipo, com toda a tecnologia que estamos a desenvolver, eu mais rápido estaria confortável, por exemplo, com fazermos plantas capazes de produzir eletricidade, percebes? Porque foda-se, o ser humano hoje em dia está a alterar o genoma de tudo.
Percebes? Do ser humano já existem casos de dois gêmeos criados através do CRISPR. Daquela ferramenta médica de edição do genoma humano. Damn. Não sabia disso. Podes procurar. No entanto, A China já fez isso. No entanto, exploração espacial, levantares foguetes e vai-vans e etc, não sei o quê, eu acho que será mais pela energia nuclear. Sem dúvida. É a única maneira, será repara, é a única por maneira outro tipo de sustentável, porque a não ser que utilizes, por exemplo, de algum tipo de gás e se estiver short, consegues fazer tipo uma exploração petrolífera, ou neste caso mineral, de um asteroide. Se estiver short, estás a ver? Porque Sim, como é que tu vais com. Aliás, sinceramente, eu senti-me mais confortável com painéis solares que funcionassem, porque é preciso uma quantidade Já enorme. existe, as sondas são movidas pelos painéis O solares. problema é que vai ser sempre preciso combustível, estás a ver? Sim. Pelo menos na cena da propulsão. É assim, Mas espera, e a cena da energia do energia nuclear ser utilizada, o reator nuclear ser utilizado para foguetes, essas coisas, naves, para a exploração do espaço, a cena é que nós não vamos conseguir utilizar esses reatores ou essas energias para tirar a nave e escapar da gravidade da Terra para ir para o espaço, porque uma coisa desse género tem de ser construída no próprio espaço. Tu não vais conseguir criar impulso suficiente para escapar da gravidade da Terra Sim. num espaço pequeno o suficiente e leve o suficiente para poder aqui levantar a voz, escapar da gravidade da Terra e ficar no espaço. Depois estás no espaço, isso não é preciso grande coisa para te movimentares, daí seres mais visível, utilizares, mas tinhas de fazer uma coisa muito grande. Não ias conseguir, não ia produzir energia suficiente para criar impulso suficiente para saíres escapares da gravidade da Terra e ires para o espaço. Agora, se construís isto no espaço, é muito mais fácil, porque não tens de estar em consideração a energia que vais ter de gastar para, mais uma vez, escapar da gravidade da Terra. Já estás no espaço, não há problema. Sim, A partir daí é sempre propulsão e não há atrito, não há nada que vais sempre por lá. antes o próprio petróleo, antes o petróleo ser usado apenas para isso. Antes Querem isso. ouvir um facto muito interessante sobre o petróleo? Reparem, as calotas polares estão a derreter. À medida que o gelo recede, depósitos de petróleo, que outrora não estavam disponíveis, começam a surgir. Vou-vos contar um caso de um vídeo que eu vi de um settlement, de uma ilhazinha que pertence à Rússia e que está muito para o norte. Aquilo não tem produção de nada, aquilo é suposto ser minério, tipo minas, mas aquilo não produz nada. Aquilo custa à Rússia não sei quantos milhares, centenas de milhares, de não sei qual é a concorrência. Fogo. Sabia. Whatever. Ok. Hipotéticos dólares em convertidos, desculpem a minha. Rublos. É rublos ainda? Ok. Rublos para manter. E porquê? Porque, tal como a Rússia, a Finlândia, vários países do norte, inclusive a América, estão com os olhos no Ártico agora. Claro. É uma corrida. E basicamente eles estão a providenciar-se agora à Rússia para no futuro, assim que as calotas derreterem o suficiente. Porque imagina, existe uma fronteira marinha, correto? A certa altura, tipo, eles podem negociar que aquela área, estás a ver, gelada, é deles. Então há vários pontos no norte que não estão ainda bem definidos de quem é que é. É tipo, up for grabs. Mas a maneira como tu resolves essa disputa é através da consolidação da tua... imagina, tu mereces ter aquilo, estás a ver? É tipo, a Rússia diz que tem... Se tu fazes avanços científicos é tipo na África colonial. No caso desta cena é mais... Fotografias, etc. No caso desta cena é mais tipo, a Rússia tem uma ilha com população e isso tudo, logo aquela parte ali em cima é território russo, porque moram pessoas ali, estás a ver? Claro, sim. Por exemplo, se mandasse tipo, fizesse uma cena tipo de investigação no mar, estás a ver? Ou até mesmo tipo como existe a Sealand, aquelas cenas gigantes, estás a ver? E eu pusesse aquilo ali, mesmo no norte, tecnicamente também teria um bocadinho mais de claim ao território. Por isso, o que é que nós sempre aprendemos? Dinheiro está presente em todas as indústrias. Infelizmente, e para mudar as coisas é preciso mudar as mentalidades. E para fazer isso, como é que fazemos isso? Não sei. Tipo, cá está este vídeo, é o nosso contributo. Vocês que digam nos comentários. Tens alguma coisa para encerrar então? O que é que aprendeste?
nesta conversa? Era mais uma questão aqui para o Sr. João. Para o Sr. João. Em relação à energia nuclear, se tu achas que tipo não vale a pena o risco, porque pronto, pode tornar-se inabitável e não sei o que mais, é realmente uma consequência muito grave se for construído num sítio onde isso se interessa. Agora imaginemos que é construído, estes reatores nucleares são construídos por exemplo na superfície da Lua ou em sítios inóspitos, estás a perceber? Como é que envias a informação então? Potter. Eu presumo que se a gente tiver tecnologia suficiente para montar um reator nuclear na superfície da Lua, vamos encontrar maneira de conseguir transferir a energia que Isso era bem sci-fi. Estás a perceber? Portanto, se forem sítios que já de qualquer dos modos ninguém vai poder viver ali, se mesmo que corra mal. Mas, quer dizer, podes considerar que corra mal mesmo, quer dizer, corre mal porque Se houver uma explosão nuclear na Lua, depende. Tenho uma pergunta para fazer. Como assim? Se estás preocupado tipo, com os débris que são jogados, uma coisa assim, epá, talvez possas. E o curso da Lua não é afastado? Depende também do. Podes até, se calhar até podias fazer um. Logo a primeira cena. Não ias tipo, epá, eu acho que havia alguma maneira de preparar para isso, né? Mesmo assim, se calhar até na própria Terra há sítios que são inóspitos ou uma coisa assim, onde podíamos construir tais coisas, não sei. Estou a falar tipo, construir em sítios onde não há nada a perder. Sibéria tem bastante sítio para isso. Sabes qual é o meu problema? Tipo, mesmo para acrescentar, mesmo, mas também para acabar. É muito fácil, tipo, lá está, tipo, usares isso, porque nós todos temos coletivamente uma ideia boa para o que nós queremos para o futuro. Estás a ver? Cena que, tipo, em caso de disputa ou em caso de interesses, vai sempre haver alguém que vai ver aquilo não como um recurso estratégico para o melhor do planeta, mas como um recurso estratégico para a destruição da outra facção. Sim. É mesmo vai sempre haver. E de qualquer dos modos, se a gente começar a explorar tipo, planetas e a Lua ou coisa assim, a única maneira que eu estou a ver de nós conseguimos gerar energia suficiente para manter uma colónia lá e essa colónia se desenvolver e expandir vai ser através de energia nuclear. Porque os astronautas não vão estar à espera através da utilização de painéis solares e muito menos energia eólica, porque não há ventos. Se fossem campos de painéis solares conseguiam. Sim, mas primeiro tinhas de os montar e até os montar tinhas de manter tinhas de ter uma certa reserva de energia e no entanto eu não sei, a não ser que haja um sítio na Lua onde esteja sempre sol exposto, uma coisa assim, se calhar até lá a tecnologia dos painéis solares são ainda mais avançados, não sei. De qualquer das maneiras eu vejo que é muito mais dá muito mais para depender a energia nuclear se tiveres neste tipo de situações do que outro tipo de energia, para mim. Montem uma estrutura à volta do Sol e Dyson Sphere e pronto, produzem energia para tudo que vocês quiserem. Depois é cada estrela, cada Dyson Sphere, Certa altura. está lá. Pá, esperemos que não estraguemos o planeta o suficiente para não termos que sair, né? Porque neste momento, tipo. Mas vai ser inevitável. Mas eu sei que é inevitável. Sim, especialmente porque o Sol eventualmente vai engolir a Terra. Eu vou presumir que o ser humano vai ficar ali a ver. Pá, está bem, mas Estivermos vivos nessa altura. eu acho que sim. Eu acho que não, sabes? The last question. Acho que até lá. Isaac Asimov, The Last Question. Mas é muito depois do Sol morrer, isso é. Acho que até lá. Entropia. Com um vírus. Mano, olha, tipo peixe negro 2.0. Uma tipo, mano, Nós próprios, às tantas ainda por cima. Oh, pois é. Como maneira de tipo de 12 Monkeys. 12 Monkeys. tipo bio warfare, coisas assim, o pessoal tipo a manufaturar doenças e vírus para dar cabo dos seus inimigos e depois aquilo descontrola-se. É o hacking e é Já isso. pensaram que este desastre de choque aconteceu depois de dizerem que a população é demasiada para o nosso planeta? Como assim? Ah, sim? Que há demasiados. Mas o que é que começou a acontecer? Tantos desastres. Sim, ao mesmo tempo. Eu acho que é assim, se calhar há uma percentagem um bocadinho mais elevada de desastres, mas eu acho que isso não só é uma consequência natural, a própria maior população, portanto mais pessoas a fazer mais coisas, que aumenta a possibilidade e a probabilidade de acontecer mais acidentes e coisas assim, e também porque nós temos uma sociedade cada vez mais conectada, portanto Sim, informação e etc. Toda a gente. CMTV. Antigamente, imaginemos, por exemplo, século XV ou coisa assim, acontecia que ia um meteorito numa vila do outro lado do planeta, havia um terremoto, O outro lado nunca saberia. 7 pelo tal ou 10 pelo tal, havia tsunamis. A Ninguém gente não sabia. ia saber e íamos tipo, ficar na nossa cabeça, está tudo a correr bem e o planeta está completamente em paz. Mas isso é por causa da nossa ignorância e não temos a capacidade de saber o que aconteceu. Hoje em dia, mal acontece alguma coisa, sabemos logo pela internet. Portanto, pode dar a impressão que está a acontecer muito mais desastres, quando na verdade o que acontece é que esses desastres estão a ser mais divulgados.
Outra das coisas que eu adoro nos Skillcasts é que, seja que tema for, o universo vem sempre à baila. Questões sobre a vida, sobre o. Mas é verdade, mano. Eu sinto que, repara, nós estamos aqui e de agora temos estas circunstâncias à nossa frente e das duas uma. E como estas portas, tipo, estas duas escolhas, existem várias, né? Sim. Mas neste momento, ou começamos, é muito como a questão dos inteligência artificial, ou começamos a ir para um certo caminho em que endireitamos e encavilhamos e encarrilhamos novamente nos eixos para um futuro sustentável, ou pá, morremos todos. E eu estou a ser muito realista. Porque repara, os ecossistemas já estão a ser afetados. Basta uma espécie se extinguir num ecossistema para todo o ecossistema mudar. Nossa dieta é muito à base de ecossistemas. Por exemplo, as abelhas são fundamentais. Sem abelhas estamos fodidos. Nada cresce. Sabe o que são? Tipo, as colheitas, não haver comida porque não há abelhas para polinizar. Não há. Árvores, não. No entanto, quando aparece uma abelha, toda a gente quer matar a abelha. Eu por acaso não. Eu não quero. Nem eu. Abelhas não. Nem eu, mas a maior parte das pessoas. Vespas. Está bem, mas Podem ir para o segredo é: E mosquitos também. mantens-te parado. Ela vai-se embora. Eu assumi. Pronto, pessoal, espero que tenham gostado. E é com isto, é com abelhas e vespas que nós terminamos o Skillocast número 8. Espero que tenham gostado deste novo sofá, deste novo cenário. Não se habituem, diz aqui o João. E o próximo Skillocast será na casa do Ricardo, num outro sofá, num outro cenário. Vamos ainda discutir qual é o tema, mas certamente universos. O universo será. Vai sempre à baila. Vá sempre à baila. Espero que tenham gostado. Comentem aí. Estes dois meninos estarão nos comentários também a ver e a comentar, a responder se assim for o caso. Metam gosto. Nós temos que fazer com que este conteúdo de longa duração fique cada vez mais trendy e que esta conversa, este tipo de conversas mais profundas, menos superficiais, conversas que colocam questões em cima da mesa, sejam cada vez mais apetecíveis para vocês e que este conteúdo seja I don't know, the sky is the limit. Fiquem bem e até o próximo Skillocast. Tchau, tchau.